O apóstolo Paulo traz este mesmo imperativo para a nossa vida num contexto diferente. Ele falando sobre o que é a salvação, ele diz que nós somos conquistados por Deus para a perfeição. Deus nos deu uma santa vocação, um chamado para a salvação. E como é que nós devemos viver esse chamado? O apóstolo Paulo diz, olha, eu não julgo que já tenha alcançado a perfeição, mas corro para aquilo para o qual também fui conquistado. Eu fui conquistado para Deus, para ser semelhante a Jesus Cristo, para ser salvo. E então, esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu corro para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Ou seja, não dá para ser crente olhando para os lados, olhando para o passado. E é interessante que essa imagem que Paulo usa é a imagem de uma corrida, de uma maratona. E maratonista não pode olhar nem para o lado e nem para trás, porque senão ele cai, porque senão ele tropeça, porque senão ele perde. Maratonista só tem um foco, é para frente. Se alguém quiser dar água, vocês devem ter assistido a maratona hoje, se alguém quiser dar água para o maratonista, tem que colocar água na frente dele, a mão esticada, porque se colocar do lado ele não enxerga, porque ele só pode olhar para frente. E quem enxerga a água do lado e para beber, não vai chegar na frente nunca. E o cristão é chamado para essa corrida. Deus tem um renovo para a sua vida, Deus tem um renovo para as nossas vidas, para as nossas famílias, para a nossa igreja, uma vida nova, uma família diferente, uma igreja diferente, mas isso depende que nós obedeçamos ao imperativo do Senhor. Tira os olhos do passado. Se nós já fomos uma igreja com 2.500 membros aqui em Itapeva, para de olhar para esse retrato, porque nós temos que colocar este objetivo à nossa frente, não atrás de nós. Se problemas aconteceram na sua família, na sua vida ou na sua igreja, para de olhar para esses problemas. Em nome de Jesus, nós temos que olhar para frente, para o Senhor, que é o dono da igreja, é o dono dessa cidade, é o dono da sua vida, é o dono da sua família. E esse Deus é um Deus que se compromete em fazer o seu bem. E o seu bem não é o que você quer, mas é o que Deus quer para a sua vida. E o que Deus quer para a sua vida é te tornar cada vez mais parecido com Jesus. E eu volto lá naquela introdução. Por isso que não há segundo perdido. Você está passando por dificuldade, está passando por problema. Nós temos estes meses de congelamento na vida. Eles não são inúteis. Deus está mostrando que se a gente tirar os olhos dele, a gente não faz nada. Então há pelo menos uma lição para aprender nisso tudo. E quando nós tiramos os olhos do Senhor, colocamos no passado, a nossa vida não avança. E então nesta noite, o Senhor está dizendo, agora chega, tira os olhos do passado e vamos olhar para frente. E o Senhor tem muito para a nossa vida, tem muito para a sua vida, para a minha, para a nossa, como família, como igreja. Deus tem muito para você, tira os olhos do passado. Em terceiro, além de reconhecer Deus, além de tirar os olhos do passado, creia na renovação que Deus tem para a sua vida. Veja o que Ele está fazendo hoje. A gente tem uma mania, e infelizmente essa mania de olhar para o passado nos impede de ver o que Deus está fazendo agora. É mais ou menos assim. Isso acontece muito na família, né? Especialmente naquelas conversas marido e mulher. Quando a coisa não vai muito bem, a esposa começa, porque você sempre foi assim, porque você não muda, porque você é assim, essa desde idos de 70, de 80, você já era assim. Antes de eu casar, que eu te conheci, você já era assim. Infelizmente, quando a gente adota esse tipo de visão, a gente não enxerga o que Deus está fazendo no presente. Então a gente fica... Você sabe que a gente enxerga errado mesmo? Às vezes a pessoa já deixou de fazer aquilo há décadas, mas o fato da gente estar olhando para o passado, a gente usa uma lente que é uma lente do passado. Você olha e continua vendo a pessoa fazendo aquilo, e de repente alguém precisa bater, viu, mas ele não faz mais isso faz uns 20 anos. Não é verdade, foi ontem mesmo que ele fez. Não foi ontem, minha querida, foi há 20 anos atrás. Eu preciso tirar os olhos do passado para enxergar o que Deus está fazendo hoje, o que Deus está fazendo agora. Aqui na igreja, eu tenho pregado várias vezes sobre perdão, sobre amor, muitas vezes. E ao longo desses últimos 6 anos, que eu tenho falado bastante sobre isso, muitas histórias que eu não posso contar, porque daí eu entrego
a identidade das pessoas, então não posso. Mas eu posso pelo menos citar isso para vocês, que não tem sido em vão. Tem muita gente se perdoando por aí. Tem muita gente deixando para trás o ódio, o rancor, a mágoa. Isso traz refrigério para a vida da igreja. Tem muita família que está reiniciando tudo. Isso é muito bonito. Tem amizades que vão demorar para ser aquelas amizades calorosas de muitos anos atrás, mas pelo menos o primeiro passo já foi dado. Deus está fazendo algo novo no nosso meio, irmãos. Deus está fazendo algo extraordinário no nosso meio. Hoje pela manhã eu citei que há 6 anos atrás eu estava sozinho aqui tomando conta da central, e na época nós tínhamos 3 congregações. Eu não conseguia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas tinha que tentar. E era exaustivo. Hoje nós estamos com 4 pastores na igreja. Sem muito planejar. Deus foi fazendo. Gente nossa. Hoje nós temos pastores que saíram da nossa igreja e estão pastoreando outras igrejas. Eu posso citar pelo menos 2 especialmente, que é o pastor João Pedro, que está lá na Filadélfia, e o pastor Brian, que está lá em Boituva. Mas além desse, tem outros pastores que passaram por aqui como seminaristas e formaram. Deus está fazendo. Mas a gente parece que trava os olhos em problemas do passado e a gente não enxerga as coisas que Deus está fazendo. Deus está fazendo coisas extraordinárias hoje. Deus continua sendo Deus. E então Deus não quer que você olhe para o passado, porque se você olhar para o passado, você não enxerga o que Ele está fazendo hoje e agora. E eu sei, eu tenho certeza diante de Deus, que Deus está fazendo coisas novas na sua vida. Esse ano Deus fez algo tão extraordinário aqui nessa igreja, dentre tantas outras coisas que Ele fez, mas nós terminamos o ano com mais de 10 crianças, que nasceram entre finalzinho do ano passado e agora, o mês de dezembro. Está cheio de crianças nessa igreja. Você fala assim: ah, pastor, crescimento orgânico. Crescimento orgânico na igreja não conta muito. Importante mesmo. Como assim crescimento orgânico não conta? Nós estamos semeando no reino de Deus boa semente, gente que nasce para ser luz do mundo, gente que nasce para ser sal da terra, oportunidade que Deus coloca nas nossas mãos para serem moldadas, trabalhadas, para serem, daqui a alguns anos, eu tenho certeza que entre essas crianças aí, terão presbíteros, terão pastores, missionárias, terão também muitos bons profissionais. Isso tudo é obra de Deus, isso é algo extraordinário que Deus está fazendo. Porque existem igrejas que conseguem atravessar muitos anos sem ver o choro de um bebê. Nós mesmos passamos algum tempo aqui sem. Deus está fazendo. Neste ano de grandes dificuldades financeiras no país inteiro. E como presidente do presbitério, eu tenho acesso a muitas informações do nosso presbitério, e muitas igrejas do nosso presbitério passaram muita dificuldade. Deus nos abençoou. Nós começamos o ano no azul e estamos terminando no azulão. Bênção de Deus. Significa que Deus abençoou a sua casa e abençoou a igreja também. E eu poderia ficar falando de obras do Senhor na nossa vida que estão acontecendo hoje e agora. Mas eu não posso gastar mais tempo assim. Eu quero apenas te desafiar. Deus tem um renovo para a sua vida, e esse renovo começa em tirar os olhos do passado e passa por olhar no presente e ver. Deus está presente na sua vida, Ele está fazendo. Pare um pouco de correr, pare um pouco de brigar, pare um pouco o ativismo da sua vida e veja, Deus está fazendo. Deus está fazendo. A gente que é muito ingrato e a gente que reclama demais da vida, pare e olhe a sua vida. Deus está fazendo. Pastor, eu estou no meio da tempestade. Eu gosto muito de uma canção que nós cantamos aqui, que fala que Deus faz o seu caminho no meio da tormenta, no meio da dificuldade. Você está passando por tempestade, você tem mais privilégio do que quem não está, porque quem está atravessando no meio da tempestade pode ter certeza que tem Deus mais perto do que você imagina. Quando aqueles 3 jovens foram lançados na fornalha de Nabucodonosor, quem estava no meio deles, no meio da fornalha? Era um com o aspecto do Filho dos Deuses, e nós cremos que é uma cristofania. Jesus estava no meio deles.
Existe um grande e santo privilégio em passar por dificuldades, porque no meio das dificuldades parece que Deus se torna ainda mais evidente na nossa vida. Pare de olhar para o passado e veja o que Deus está fazendo hoje na sua vida. E por último, o renovo do Senhor para as nossas vidas consiste, finalmente, em que nós vivamos para o louvor dEle. Foi para isso que Ele fez todas estas obras. Veja que estes caminhos do Senhor, que para nós são tão improváveis, e o texto diz aqui, que o Senhor, a promessa que o Senhor faz, e é num sentido figurado, que Ele, diferente daquela saída do Egito, em que Ele abriu um caminho no mar, agora Deus fará com que haja água no deserto. É o milagre oposto. Por que Deus está fazendo esse tipo de promessa para eles? Porque a caminhada da Babilônia para a Palestina é uma caminhada longa, difícil, muito difícil. É uma caminhada maior, mais distante do que eles tiveram do Egito para a terra prometida. E esta caminhada é uma caminhada atravessando um grande deserto. E como é que você faz para levar uma civilização inteira através de um deserto? Eles sabiam muito bem como foi a vinda deles. Muitos morreram no caminho. E agora eles tinham a promessa de que Deus os libertaria, mas como é que eles iam chegar na casa deles? Aí Deus lhes promete: eu vou fazer com que os desertos sejam inundados, os lugares ermos vão ficar cheios de água. Nós não temos nenhuma história bíblica que diga que os desertos ficaram inundados de água. Mas nós nem precisamos, porque obviamente o que o Senhor está falando é: eu não vou deixar faltar água para vocês, nem que eu tenha que inundar o deserto, eu não vou deixar faltar água. E obviamente também essa história é uma história ilustrativa do que o Senhor Jesus viria a fazer para as nossas vidas. Lembra que Jesus se identificou algumas vezes usando o termo eu sou, e uma das vezes que ele se identificou assim, ele disse que ele é a água da vida. O que Jesus veio fazer nesse mundo mesmo, pastor Daniel? Ele veio inundar este mundo com água da vida. É por isso que você está vivo hoje, é por isso que você tem fé numa vida eterna, é por isso que nós temos esperança, porque o Senhor Jesus é a água da vida que flui do nosso interior, como rios de água viva, plantada pelo Senhor. E então a promessa do Senhor é: eu vou fazer coisas tremendas na vida de vocês. E o Senhor vai fazer isso para quê? No versículo 21 diz: ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Sabe por que Deus mandou o seu Filho para nos salvar? Para que Ele fosse louvado, adorado e glorificado pelos séculos dos séculos. Sabe por que Deus trouxe você um dia do mundo de trevas, da desobediência, e fez com que você cresce nele? Deus fez isso para que você o louvasse, para que você o adorasse. Sabe qual é o renovo de Deus para as nossas vidas? Eu não sei as obras específicas que Deus vai fazer na vida de cada um de nós, mas eu posso garantir a vocês, pela palavra de Deus, que Deus vai fazer o necessário para que a sua boca, para que o seu coração se irrompa em louvor e adoração ao Senhor. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer o seu tempo, da maneira como às vezes nós imaginamos, que a gente fique preso aqui dentro da igreja 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 horas. Deus não quer isso de você. Deus quer que você use cada partícula da sua existência para o louvor da sua glória. Deus quer que você encha a boca para dizer: eu consegui, mas não fui eu, foi Deus. Eu fui aprovado no vestibular, mas não fui eu, foi Deus. Eu concluí minha faculdade, mas não fui eu, foi Deus. Eu consegui vencer a crise financeira, mas não fui eu, foi Deus. Eu estava triste e agora estou alegre, mas não fui eu, foi Deus. Meu casamento estava por um fio, mas agora nós estamos firmes, mas não fomos nós, foi
Deus, é para o louvor da glória dEle. Aquilo que você mais precisa na sua vida é necessariamente o que Deus quer te dar, mas não é simplesmente para o seu bem, mas é para o louvor da glória dEle. É para isso que nós existimos, é por isso que nós nos movemos, é por isso que Deus nos mantém vivo nesse mundo, para o louvor da sua glória. Então, se você quer um ótimo projeto, um plano para 2018, planeje adorar a Deus, e você vai ver como Deus vai te abençoar. Porque esse é o objetivo na nossa existência. Você fala assim: pastor, que cor de camisa eu tenho que usar hoje para ganhar muito dinheiro em 2018? Tem uma turma que está treinando uma semana para passar 15 minutos pulando num pé só lá na Paulista, na hora da virada. Para quê? Para ter um ano abençoado, com muita sorte, muita riqueza. Tem propaganda na televisão dizendo o seguinte: ó, você quer dinheiro, compra a Havaiana. Que cor mesmo? Você quer um ano de paz, compra uma Havaiana azul ou branca. É até propaganda na televisão. E o pior é que tem gente que, eu acredito que tem gente que faz essas bobagens todas. Sabe aonde está o problema? O problema é que nós nos enganamos a respeito de qual que é o propósito. Se você planejar qualquer coisa para 2018, com a finalidade reduzida tão somente em você, ou a qualquer pessoa que você ame, deixa eu dizer, você vai se frustrar. E não peça para Deus te abençoar. Agora, se você planejar estas mesmas coisas, mas deixar muito claro diante de Deus, com sinceridade de coração: Senhor, é para o louvor da sua glória, eu não quero nada para mim, mas eu quero fazer o nome do Senhor glorificado lá no meu trabalho. Então me ajude a ser o melhor funcionário que aquela empresa tem. Eu quero fazer o nome do Senhor glorificado lá na minha escola. Então me ajude a ser o melhor aluno dessa escola. Deus vai te abençoar. O renovo de Deus para as nossas vidas tem a ver com a glória dEle, com o Filho dEle, com o plano redentivo dEle. O que Deus estava fazendo com o povo de Judá tinha a ver com o nascimento de Jesus, com o Evangelho que estava sendo, de forma protótica, estava sendo criado, estava sendo elaborado e anunciado. O que Deus está fazendo hoje na sua vida, na minha vida e na nossa família, tem a ver com o plano eterno de Deus, porque o que está no centro da história não é a sua vida, mas é a igreja do Senhor Jesus, do qual o cabeça é Cristo, e tudo na nossa vida tem que estar relacionado com isso, porque se não tiver, não vai funcionar. Porque você foi comprado, e você foi lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. A nossa vida só tem sentido à luz da cruz de Cristo Jesus. Longe dela não tem sentido. Deus tem renovação para nós em 2018. Creia neste Deus que governa todas as coisas. Tire teus olhos do passado. Deus está te chamando hoje para olhar para o presente, para Ele e para o futuro. Tira os olhos do passado. Veja o que Deus está fazendo na sua vida hoje. Se anime, seja encorajado por isso. E estabeleça como objetivo principal da sua vida fazer com que o nome de Deus seja glorificado. E então você vai fazer assim: pastor, eu estou com um problema na família, o meu plano para 2018 é que a gente vença essas dificuldades familiares. Então vocês vão orar hoje junto e vão falar assim: Senhor, eu e minha esposa, você e o seu esposo, nós queremos glorificar ao Senhor no nosso casamento. Então de agora em diante, Senhor, me ajude a tratá-la como Jesus tratou a igreja. E de agora em diante, Senhor, me ajude a tratá-lo como a igreja que ama Jesus trata o seu Senhor. Você está com problema na empresa. Assim, pastor, meu objetivo nesse ano é pelo menos não falir. Então você vai fazer o seguinte: você vai reunir seus funcionários e vai dizer o seguinte: ó, de agora em diante nós não trabalhamos mais por dinheiro. De agora em diante nós trabalhamos para a glória de Deus. Nós queremos fazer com que os nossos clientes digam ao Senhor: Deus seja louvado por esse pessoal. É uma mudança de paradigma. O pastor tá, como é que fala? Pastor tá, quando uma coisa é impossível. O meu dicionário aqui não está me ajudando. Utopia, muito obrigado. Pastor está no mundo da utopia hoje. Não é utopia.
É Bíblia. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz para o servo: serve, sirva, mesmo quando você não estiver debaixo do olho do seu patrão, porque o seu Deus lá do céu está te vendo trabalhar. A Bíblia diz para o patrão: quando você for pagar seu empregado, lembra que você também tem um Deus no céu. Não é assim? Então coloque Deus no centro da sua empresa e não o dinheiro. O problema é que no centro dos nossos negócios está o dinheiro, e a gente precisa mudar isso. A gente tem que tirar o dinheiro do centro e colocar Deus no centro, porque este é o lugar de Deus, é o lugar onde Ele sempre esteve, é o lugar onde Ele sempre deve estar. Pastor, estou com um problema com os meus filhos, relacionamento com os filhos. Então chame seus filhos e fala assim: filho, da agora para frente é o seguinte, nós temos que estabelecer como objetivo que Deus seja glorificado com o nosso relacionamento pai e filho. Então eu vou te tratar como o pai trata o filho, e você vai me tratar como o filho trata o pai. Nós não vamos nos frustrar em 2018, porque este é o renovo de Deus para as nossas vidas. Viver com Cristo no centro, Deus no centro, fazendo tudo para o louvor da sua glória. Você não vai fazer as coisas de forma ruim, para o louvor da glória de Deus. Se você sabe que é para o louvor da glória de Deus, você vai fazer o seu melhor. Que Deus nos ajude. Todos nós fomos comprados com o sangue de Cristo Jesus. Deus está absolutamente comprometido com o seu crescimento, com o nosso crescimento, com o nosso amadurecimento. Não há tempo perdido, não há minuto perdido. O povo de Israel foi trazido de volta. Eles continuaram a viver altos e baixos, mas essa lição eles aprenderam, e eles entenderam que precisavam confiar em Deus. E eles viram ao longo dos anos, e têm visto até hoje, e a igreja do Senhor tem visto, este renovo do Senhor, que o Senhor faz novas todas as coisas. Nós cantamos hinos aqui que foram compostos há 250 anos atrás, e às vezes nós cantamos e este hino parece que é a primeira vez que nós estamos cantando. Sabe por quê? Porque é Deus trabalhando todo dia, de forma nova na nossa vida. Que Deus te abençoe, que 2018 você viva este grande renovo do Senhor para a sua vida. Amém.